Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Nossa próxima aula online é matemática, apostila Aprender Sempre, aula 7. Vamos trabalhar as alturas das árvores do sítio. Bom, o que vamos aprender? Nessa aula, vamos aprender observação e estimativa. Nessa aula, vamos estimar a altura de uma laranjeira através da observação. Primeiramente, precisamos saber o que é estimar. Quarto ano, vocês já ouviram falar o que significa estimar? Vamos lá. Estimar significa aproximar o valor exato, dizer mais ou menos a altura de um objeto, olhando para ele. Ou a partir da observação, nós vamos estimar os valores, prever a altura. Então, a partir do momento que eu olho para o objeto, eu vou estimar a altura dele. Ficou bem claro, então, o que significa estimar? Então, é aproximar. Não tem certo ou errado, tá? Fique tranquilos. Estimativa é aproximar do valor exato. Então, não tem certo ou errado. Começando a nossa aula, passeando pelo sítio, as crianças observaram a altura das árvores e começaram a pensar nos tamanhos delas. Então, observem algumas árvores que estavam perto das crianças e estime as respectivas alturas. Então, olhando para o desenho aí, nós vamos observar primeiro e depois vamos estimar a altura do desenho. Então, vamos observar a ilustração para depois responder as questões a seguir. Primeiramente, a letra A pergunta: qual é a sua altura? Então, aqui você pode colocar a sua estimativa, que você acha, sua aproximação, ou você pode pedir ajuda aos pais para que tenha uma fita métrica para que possa medir vocês. Aí vocês vão ficar conhecendo a altura de cada um, tá? Então, nesse momento é importante vocês estarem conhecendo a altura de vocês, conhecendo a fita métrica. É importante aí, às vezes a mamãe vai estar ajudando, mostrando o que é uma fita métrica. Então, é uma maneira de medir algumas coisas. Letra B. Bom, geralmente criança, ela mede entre 1,30 m, 1,40 m, aproximadamente, tá? Tendo isso como base, você tem ideia de quanto pode ser a altura de uma casa apresentada na ilustração? Compare com a sua altura e com a altura das crianças. Então, olha lá. Primeiro você tem que saber a sua altura. E depois pensar, aproximadamente, qual seria a altura dessa casa. O que será que vocês podem imaginar? Geralmente, a casa é 2 vezes maior. Então, dá para imaginar quanto que vocês acham que seria a casa.
Então, tudo isso é uma estimativa, tá? Então, vocês podem observar aí no desenho a porta de uma casa, geralmente é 2 metros. Então, se a porta é 2 metros, a casa, se eu medir a porta 2 vezes, seriam mais ou menos 4 metros aí, uma altura de uma casa, né? Ficou claro? E letra C, estime as alturas das árvores, comparando com a altura da casa. Bom, se eu pensei que a casa tem 4 metros, a árvore, ela deve ser também 2 vezes maior que a casa. Então, qual seria a altura dessa árvore? Vamos lá, se vocês pensaram o mesmo raciocínio que a professora. A porta, 2 metros. Eu pensei que a casa pode ser 2 vezes maior que a porta. Então, deu 4. E se eu pensar que a árvore é 2 vezes maior que a casa, então a árvore seria de 6 metros. Tudo isso é estimativa. Não tem certo ou errado. Cada casa tem um tamanho, cada árvore tem o seu tamanho. Então, tudo isso é estimativa. Ficou claro, então, para vocês o que é estimativa? Então, é estimar a altura de um objeto. É aproximar do valor. Tudo bem, então? Próxima aula é a aula 8. Plantações de legumes e de bananeiras. O que vamos aprender? Vamos aprender situações, problemas de adição e subtração, com o significado de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo, incluindo cálculo mental e estimativa. Então, presta bem atenção. Então, nós vamos resolver situações, problemas de adição e subtração, utilizando várias estratégias de cálculo, podendo ser cálculo mental ou estimativa, que nada mais é chegar a um valor próximo. Combinado? Então, vamos resolver os problemas matemáticos. Primeiro, tia Sandra levou as crianças para conhecer as plantações de verduras, cereais, legumes, frutas, cenoura, beterraba, alfaces, abobrinhas, brócolis, bananas e entre outros. Decidiram fazer a colheita para preparar o almoço e para doar aos vizinhos do sítio. Então, foram colhidos 30 cenouras, 26 beterrabas e 18 abobrinhas. Depois colheram 12 berinjelas. Quantos legumes foram colhidos no total? Aí tá o probleminha. Então, tem uma palavrinha mágica nessa situação problema, né? Qual seria ela? Eu sempre falo para os meus alunos que todo problema tem uma palavrinha mágica. E aqui, nesse problema, a palavrinha mágica seria total. Então, toda vez que eu lembrar nessa palavrinha, quer dizer que eu quero saber o todo. E para mim, saber o todo, eu tenho que utilizar qual maneira, qual estratégia? Vamos ver se vocês adivinham. Vamos lá? Isso mesmo, adição. Então, eu vou pegar 30 cenouras, mais 26 beterrabas, mais 18 abobrinhas e mais 12 berinjelas e saber o total de quantos legumes foram colhidos. Fácil, né? Próximo. Então, vocês vão colocar aí, nesse espaço, preencher e colocar a resposta para o professor. Em seguida, as crianças
viram as bananeiras e observaram um cacho de banana. Então, vocês vão olhar aí a imagem, de um lado tem um cacho de banana e do outro lado tem pencas. Após a colheita, tio José Luiz separou o cacho em pencas para facilitar o transporte. Muito bem, então vocês estão visualizando aí o cacho de banana e a penca. Em seguida, as crianças contaram as bananas de algumas pencas. Em uma delas havia 15 bananas, em outras 18 bananas e em outras 21 bananas. E contaram as bananas de outra penca, porém esqueceram-se a quantidade. Tia Sandra comentou que no total dessas pencas havia 67 bananas. Quantas bananas havia nessa penca? Bom, vamos lá, vamos ver se vocês perceberam. Nessa situação, problema, tem duas perguntinhas aí. Conseguiram perceber? Então, para facilitar, as crianças resolveram separar aí as bananas em pencas. Então, elas dividiram as bananas em quantas pencas? Em quatro pencas. Só que na última, elas esqueceram de anotar. Anotou a primeira, a segunda, a terceira e a última não. Esqueceram de anotar. Mas elas sabiam que no total, no final de tudo isso, havia 67 bananas. Então, aí num problema já está falando que já tem o total, ela já deu a resposta. A única coisa que ela esqueceu foi de anotar a quarta penca. Como que eu vou calcular essa quarta penca? Vamos pensar, vamos refletir. De que maneira eu vou descobrir qual cálculo mental eu vou utilizar para descobrir qual é a quarta penca? Vamos lá? Então, ficou assim. 15 mais 18 mais 21. Aí tem o quadradinho que eu não sei, que seria a quarta penca, e o resultado 67. Então, pensando dessa maneira, eu vou utilizar duas contas para resolver esse problema, né? O primeiro seria qual mesmo? Somar as 3 pencas que eu tenho, né? E depois, eu pego o resultado e subtraio das 3 pencas. Ficou claro como irá resolver essa atividade? Então, primeiro eu tenho que saber as 3 pencas para depois descobrir a quarta penca. Próximo. Tia Sandra e as crianças colheram 180 espigas de milho verde, que foram separadas em 2 grupos. Foram separadas 64 espigas para fazer pamonha e as demais utilizadas para fazer bolos. Quantas espigas foram utilizadas para fazer bolo? Então, elas escolheram 180 espigas, separou. Quando eu separo, que cálculo que eu faço? Vamos pensar? Separar dá para somar, juntar? Será? Ou separar é retirar, tirar de dentro do cesto? Bom, ficamos com a segunda opção, né? O próprio nome está falando, foram separadas, quer dizer, dos 180 espigas do cesto, foram separadas 64. Então, eu vou retirar. Então, eu vou fazer o quê? Tirar significa subtração, subtrair. Muito bem. E daí, o resultado, eu vou fazer o bolo com o resto que sobrou das espigas. Que foi qual? O total? Vamos lá? Então, de que maneira eu posso pensar? Eu posso decompor primeiro 170 mais 10, menos 60 e menos 4.
Ou se não, eu posso fazer 180 menos 4, cálculo mental, e vou chegar ao resultado. Então, o total será o que sobrou para fazer o bolo. Então, ficou claro para vocês, então, como resolver. Lembrando que a gente tem que sempre pensar, revisar, achar a palavrinha mágica, perceber que às vezes eu posso calcular o problema de várias maneiras. Não preciso armar a continha, posso fazer a continha deitada, posso fazer a continha mental, posso decompor, tá? Então, eu posso fazer de várias maneiras e chegar ao resultado. Alguma dúvida? Ficou claro, então, que para resolver o problema, podemos usar várias estratégias. Estimativa, cálculo mental, fazer a continha em pé, deitada, enfim, várias maneiras. Bom, então até a próxima aula. Um beijão para vocês.